Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite para você. Veja agora no J2. Superintendente de obras do governo é ouvido pela polícia. Ele foi preso em Minas Gerais, suspeito de fazer parte de esquema de corrupção. Justiça determina que Estado providencie leitos de UTI para bebês internados no Hospital Dona Regina. Comerciantes começam a deixar galeria interditada pelos bombeiros em Palmas. Ficamos na mão, né? Agora de 10 dias para sair de última hora assim fica muito difícil. Araguaína ou Wanderlândia? Levantamento do IBGE vai definir em qual cidade casas estão construídas. Imprudência nas estradas marca início das férias. Em poucos dias de operação, mais de 90 motoristas foram autuados por terem cometido infrações nas rodovias federais que cortam o Tocantins. A edição de hoje, 5 de julho, está no ar. O superintendente de Operação e Conservação da AGETO, Geraldo Pereira da Silva Filho, e a filha dele prestaram depoimento hoje em Minas Gerais. Segundo a polícia, eles são investigados em um esquema de lavagem de dinheiro em obras públicas aqui no Tocantins. Geraldo Pereira da Silva Filho, superintendente de obras do governo do Tocantins, foi preso na cidade de São Sebastião, Minas Gerais. Esta foto exclusiva é do momento em que ele deixou a delegacia, onde prestou depoimento no fim da manhã de hoje e foi conduzido para o presídio. A filha dele, Maria Fernanda Cunha da Silva, de 23 anos, também foi presa. Ela foi interrogada e agora está numa cadeia feminina. Este contrato investigado é no valor de 29 milhões de reais. Foi assinado no dia 13 de fevereiro deste ano, entre a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação e a empreiteira Prime Construções Limitada, para a execução de 6 obras de reformas, entre elas a da Casa Branca, construída em 1988 para ser a residência oficial do governador. A mansão é avaliada em 10 milhões de reais e mesmo sem nenhum governador ter morado no local, em abril deste ano, começou a ser reformada. A Prime Construções é uma empresa aparentemente pequena para ter um contrato tão grandioso. A Prime teria recebido este ano 7 milhões de reais do Estado. Para executar os serviços, segundo as investigações, ela teria subcontratado a Proplan Construções, que está em nome de Maria Fernanda Cunha Silva, filha de Geraldo. Pelo cargo que ele ocupa de superintendente de operação e conservação da Agência Tocantinense de Obras, entre as atribuições está o de acompanhamento dos serviços da empresa da própria família. 2 meses antes de estar nessa função, em fevereiro de 2018, Geraldo recebeu da Proplan uma procuração que deu a ele poder para atuar em nome da empresa e especialmente para entrar na justiça contra o Estado após a empresa ser desclassificada numa licitação. Essa subcontratação da Proplan fecha todo esse ciclo de repasse supostamente de propina. O dinheiro sai do Estado, vai para a Prime Construções e a Prime Construções subloca uma empresa que na prática é comandada por um agente público. Os investigadores afirmam que encontraram numa lixeira uma das evidências de conexão entre as empresas. Houve uma verificação e uma coleta de documentos retalhados, o qual dentre eles havia comprovante de depósito, de transferência da Prime Construções para a conta da Proplan. O governo do estado informou que está colaborando com as investigações. Sobre a prisão do superintendente de obras da AGETO, o governo do estado diz que está acompanhando a investigação e, se comprovada alguma irregularidade, vai tomar as medidas cabíveis. E finalizou dizendo que o contrato feito pela Secretaria de Infraestrutura foi apenas com a empresa Prime Construções. Nós entramos em contato com a defesa de Geraldo Pereira da Silva Filho e de Maria Fernanda Cunha da Silva, mas não tivemos retorno. Não conseguimos contato com a Prime Construções Limitada, nem com a Proplan Construtora.
3 dos 5 presos na Operação ONGs de Papel foram liberados pela Justiça. Continua preso em Araguaína apenas Yuri Vieira Aguiar, que é suspeito de ser o líder do esquema criminoso. O 5º investigado se apresentou à polícia em Palmas e continua preso. Segundo a polícia, a prisão foi revogada porque os suspeitos cooperaram com a investigação e prestaram todas as informações necessárias. A operação começou na segunda-feira, quando mandados de busca e prisões foram cumpridos. O Instituto Prosperar, o IPROS, é suspeito de receber 15 milhões de reais em emendas parlamentares e lavar o dinheiro por meio de empresas de fachada. O advogado de Yuri Vieira Aguiar informou que o cliente ainda não foi liberado porque não teve o depoimento colhido, mas que está tomando as medidas necessárias. Os advogados do Instituto Prosperar informaram que todo o trabalho realizado tem amparo legal. Afirmaram ainda que todo o serviço contratado foi executado sem qualquer prova de desvio de recurso público e que aguardam o encerramento das investigações para adotar as medidas possíveis. 3 homens foram presos em Palmas suspeitos de receptação. Com eles foram apreendidos objetos furtados em uma igreja evangélica. Os materiais foram anunciados em uma página de compra e venda na internet. A PM chegou aos suspeitos depois que um fiel da igreja se passou por comprador dos produtos. Os homens vão responder pelo crime de receptação de material furtado e os objetos foram devolvidos à igreja. 3 mulheres foram flagradas hoje tentando entrar na CPP de Paraíso com 8 celulares. O flagrante foi durante a revista dos alimentos que são levados aos reeducandos. Com elas foram encontrados R$ 300 em espécie, carregadores de celular, fones de ouvido e uma caixa de massa adesiva. As mulheres foram encaminhadas à delegacia. Veja a seguir, Justiça determina que Estado providencie leitos de UTI para bebês. A Justiça determinou que o Estado providencie leitos de UTI para bebês internados em estado grave no Hospital Dona Regina, aqui em Palmas. A gente vai falar ao vivo com a Ana Paula Reba, que tem mais informações desse caso, né? Ana, são quantos leitos? Boa noite para você. Oi, Monique, boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão atende 5 crianças que estão internadas em estado grave no Hospital e Maternidade Dona Regina. Segundo o Ministério Público Estadual, elas estão nessa espera desde o dia 26 de junho. E desse total aí de 5 bebês, 3 são irmãos, são trigêmeos. Na decisão, a Justiça determina que o Estado providencie imediatamente novos leitos de UTI na rede pública ou então que faça a contratação de leitos de UTI na rede particular. A Justiça determinou ainda que se o Estado não cumprir, ele poderá receber multa de R$ 1.000 por dia. E o gestor da Secretaria Estadual de Saúde também poderá responder por crime de desobediência e improbidade administrativa. A Secretaria Estadual de Saúde informou para a nossa redação que já está finalizando o processo de contratação de leitos na rede particular para atender essas 5 crianças. E disse que essas transferências devem ser feitas já nas próximas horas. A Secretaria também informou que essas crianças estão sendo acompanhadas no hospital por médicos. Monique? Obrigada, Ana, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando. Hoje, alguns comerciantes começaram a desocupar as salas do Centro Comercial Tucana, antiga Galeria Wilson Vaz, no centro da capital. Outros insistem em continuar lá, apesar da recomendação dos bombeiros de que o local não é seguro. O Corpo de Bombeiros deu um prazo de 10 dias para os comerciantes desocuparem o Centro Comercial Tucana, antigo Wilson Vaz, construído há 27 anos, bem no centro da capital. O prédio estaria com a estrutura, instalações hidráulicas e elétricas comprometidas há 8 anos. Um termo de ajustamento de conduta não teria sido cumprido por completo pela administração. Não estão em condições de trabalhar a prevenção a incêndios e também temos problemas estruturais no telhado e algumas vigas e colunas do último pavimento. Os comerciantes alegam que nunca foram comunicados pela administração do prédio sobre as negociações com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público Estadual. A administração nunca conversou com ninguém, não tem uma reunião, não passa nada para ninguém, entendeu?
Até então a gente nem sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Os comerciantes resistem em desocupar o prédio. Segundo eles, não existem riscos e nem tempo hábil para a mudança. Ficamos na mão, né? Agora de 10 dias para sair de última hora assim fica muito difícil. Eu acho assim um excesso de rigor e outra coisa, estão penalizando a parte que não tem culpa. O Fábio é antigo no prédio. Há 22 anos, ele tem uma sapataria. Nós não temos condição de sair daqui 10 dias, porque é muito empresa aqui dentro. Há 6 anos, dona Cristovina tem uma confecção no centro comercial. Ela não quer esperar o desfecho dessa história. Estou saindo. Semana que vem eu vou ficar aqui. Os 10 dias que eles deram, eu vou, porque a gente tem os clientes, né? Tem que informar para todo mundo o que está acontecendo. Pelo prazo estipulado pelo Corpo de Bombeiros, os comerciantes têm até o dia 13 para desocuparem o prédio. A gente está pleiteando uma reunião junto ao Ministério Público e com os bombeiros para nós revertermos essa situação. Nós simplesmente não entendemos por que foi feita essa interdição. Não há nenhuma ocorrência de que houve situações de risco de incêndio efetivas naquele local. E quem mora no setor Costa Esmeralda, em Araguaína, vive o impasse antigo. É que uma marcação feita na década de 90 dividiu metade do bairro. Uma parte Araguaína e outra Wanderlândia. Agora o IBGE vai fazer um levantamento e definir quais casas ficam em uma ou na outra cidade. Enquanto o Charles ainda vende em território araguainense. Mas até quando ele não sabe. Hoje eu resolvo aqui ainda, certo? Mas se até agosto, que é a época da divisão, que vai ser resolvida a situação, se mudar para Wanderlândia, aí fica bem complicado, porque eu tenho que rodar 50 quilômetros para resolver qualquer coisa que diz respeito ao meu negócio. No comércio do Diogo, as dúvidas também são muitas. Vai ser muito ruim, né? Porque ninguém vai em Wanderlândia arrumar as coisas, tem que arrumar em Araguaína, né? Para ir lá em Wanderlândia fica difícil para a gente, né? O impasse começou depois de uma nova marcação da área de limite dos municípios de Wanderlândia e Araguaína, isso com base numa lei estadual ainda de 1996. Quase a metade do setor Costa Esmeralda, que fica em Araguaína, passa a fazer parte agora de Wanderlândia. Se o município de Araguaína continuar atendendo essa população e o município de Wanderlândia passar a exigir de alguma forma alguma compensação, acaba que essas famílias vão ficar num limbo, né? Não vão saber em qual município vão buscar saúde, educação. Mais de 700 casas devem fazer parte do território de Wanderlândia em um novo levantamento que vai ser feito até o fim deste ano pelo IBGE. Esse levantamento vai servir como base para o censo de 2020. Com a mudança, são mais de 3.000 moradores do setor Costa Esmeralda, que no mapa estão agora em território de Wanderlândia. O receio nosso é em termos a saúde, a UBS, o atendimento, termos escola também, se a gente vai poder usar a escola de Araguaína, pois onde na parte de Wanderlândia não tem nada a oferecer para o povo do Costa Esmeralda. A Prefeitura de Araguaína diz que já entrou em contato com a União para que moradores de algumas ruas dos setores Costa Esmeralda, Barros e Maracanã possam ter os endereços reconhecidos como de Araguaína. A Prefeitura disse ainda que presta serviços de coleta de lixo, atendimento à saúde e educação nesses bairros. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Wanderlândia, mas não tivemos retorno. E em instantes, limitadores de altura são reinstalados em Ponte de Porto Nacional. Os limitadores de altura estão sendo instalados novamente na ponte sobre o Rio Tocantins, em Porto Nacional. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras disse que os equipamentos são móveis para permitir o trânsito de vans e caminhões do Corpo de Bombeiros e ambulâncias em situação de atendimento à emergência. A AGETO reforçou ainda que estão mantidas as restrições para veículos com mais de 2,20 metros de altura. Motoristas de veículos fora dos padrões que forem flagrados usando a estrutura podem ser multados. Fim de semana de temporada de férias e muita gente está pegando a estrada, para curtir as praias. O alerta é para os motoristas. A Polícia Rodoviária Federal intensificou o trabalho nas rodovias.
Até agora, a Polícia Rodoviária Federal recolheu 7 veículos irregulares e aplicou 95 autos de infração durante a Operação Balneário, que fiscaliza as rodovias federais do Tocantins nesse período de férias. O período que mais preocupa a PRF é durante o fim de semana por causa das praias, o que acaba gerando um aumento no fluxo de veículos nas rodovias. Entre as principais causas de acidente estão a embriaguez ao volante e a ultrapassagem em local proibido. Nos finais de semana, as pessoas acaba que coincide quem está viajando por período de férias e as pessoas estão voltando de balneários, de festividades, e o fluxo na rodovia aumenta substancialmente, resultando em diversas situações de risco. Mas antes do fim de semana já foram registrados acidentes nas rodovias do Tocantins. Na região central do estado, na última quinta-feira, o motorista de um carro de passeio que trafegava pela BR-153 acabou batendo em uma carreta. O veículo capotou e saiu da pista. O motorista Domásio Domingos Rodrigues ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Em Araguaína, na TO 222, o motorista dessa caminhonete perdeu o controle da direção por causa da pista molhada e acabou batendo na cabeceira da ponte que fica sobre o córrego Jacuba. Felizmente, ninguém se feriu. Com a chegada do fim de semana, a PRF faz o alerta. Se prepara com antecedência, vê o estado geral do veículo, pneu, todas as questões relativas à segurança do veículo. E com essas dicas eu vou ficando por aqui. Outras notícias estão lá no G1 Tocantins. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana também. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.